Muito bem, nós começamos a semana passada essa série nos Passos de Moisés. Moisés foi um homem extraordinário. Ele é conhecido como o amigo de Deus. Mas ele nasce num período tenebroso da história hebraica. E ele é o instrumento de Deus numa época de transição na história. Uma época de grandes mudanças. Uma época onde o seu povo está passando por grandes mudanças. Eu disse a semana passada que eu escolhi seguir os passos de Moisés nessa série de mensagens, porque eu também acredito que nós estamos vivendo numa época de transição na história e que também nós temos diante de nós um mundo tenebroso pela frente. Muitos de nós estudamos na escola sobre o mundo pós-guerra, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial e como que foi o mundo, as mudanças acontecidas no mundo após aquele período. Hoje, uma breve pesquisa no Google, você vai ver que todos estão discutindo sobre o mundo pós-pandemia. Então, a discussão da vez hoje é: que mundo será esse depois da pandemia? Por exemplo, a CNN, ela fez uma série de reportagens com alguns pensadores brasileiros, inclusive está fazendo ainda, a cada semana um título diferente, mas ela já entrevistou o Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondel, Mário Sérgio Cortella, exatamente em cima desse tema, o mundo pós-pandemia. O jornal É o País fez uma reportagem falando sobre 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Então, destacando algumas mudanças que vão acontecer, como que vai se dar a relação no trabalho, as relações sociais, as festas, o que vai mudar a partir de tudo isso. Quando a gente voltar para o trabalho, quando a gente voltar para a escola, quando a gente voltar para a igreja, algumas coisas vão mudar. Então, tá todo mundo falando sobre isso. Ou seja, não há dúvida de que a pandemia do Covid-19 trará mudanças significativas no mundo. Haverá mudanças no mundo corporativo, desde a consolidação do home office, né, do trabalho em casa, que foi acelerado, que algumas pessoas já faziam esse tipo de trabalho, mas foi acelerada agora durante a pandemia, bem como a própria falta de emprego, que vai se acentuar nos próximos anos a nível mundial. E no Brasil, que é um país extremamente desigual, a tendência é esta desigualdade aumentar e nós termos mais gente ainda vivendo na pobreza, mais gente ainda morando na rua, mais gente ainda fazendo opção pelas drogas e pelos crimes. Foi diante de um quadro sombrio de escravidão e de uma decisão cruel do faraó que terminou o primeiro capítulo de Êxodo, que nós estudamos a semana passada. Capítulo 1, versículo 22 diz assim: Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E se você esteve conosco na semana passada, nós vimos 3 verdades diante dessa realidade. A primeira coisa que nós falamos é que as dificuldades, elas não apagam as promessas de Deus. Deus havia dito muitos anos antes que o seu povo seria levado para o Egito, que ele seria escravizado, mas que Deus iria trazer libertação do Egito e levá-los de volta à terra que lhes tinha sido dada. Se você se lembra da história, Jacó foi buscar ajuda no Egito por causa da grande fome que estava assolando o mundo. E lá no Egito eles são acolhidos por José, aquele filho que foi vendido como escravo, mas que foi feito por Deus, o governador do Egito. E aí então todo o povo hebreu, ou seja, toda a família de Jacó vai viver no Egito. E lá eles vivem confortavelmente. O período de fome mundial passa e eles não voltam para sua terra. Eles se acomodam, eles se sentem em casa, eles têm tudo do bom e do melhor no Egito e lá eles se multiplicam. Eles só vão lembrar que aquele não é o lugar deles quando começam a ser oprimidos pelo faraó e começam a ser escravizados. Meus irmãos, às vezes nós precisamos passar algumas crises, nós precisamos lidar com algum tipo de opressão
para a gente se lembrar que nós somos estrangeiros, que aqui não é a nossa terra. Nós não devemos construir um monte de coisas, não devemos acumular um monte de coisas, porque esse não é nosso lugar. E quando chegar a hora de partir, nós não poderemos levar nada conosco. Então essa foi a primeira verdade, o primeiro ponto que nós falamos semana passada. O segundo foi que a crueldade não escapa aos olhos de Deus. O povo de Deus sempre foi e sempre será alvo de crueldade. Porque o mundo e o diabo estão em guerra contra Deus. E como eles não podem atingir a Deus, eles apontam suas armas para os filhos de Deus. Já que eles não têm acesso de prejudicar o Pai, eles apontam as suas setas diabólicas para os filhos. Mas Deus está vendo as ofensas que nós sofremos, Ele está vendo o preconceito que nós passamos, Ele está vendo as perseguições feitas contra nós. E Ele vai lidar com tudo isso no tempo certo, na hora determinada. Não vai nenhuma agressão vai passar desapercebida de Deus. Nenhuma injustiça ficará sem a sua devida recompensa. A terceira lição ou afirmação que nós vimos semana passada é que as provações não diminuem o interesse de Deus. Deus quer o nosso bem, mas muitas vezes Ele não impede as nossas lutas, porque são justamente essas lutas que Ele está usando para nos transformar no tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos. A Bíblia sempre trata as provações como um instrumento pedagógico. É Deus nos transformando no tipo de pessoas que Ele deseja. As provações não visam a nossa destruição, o nosso entristecimento, mas o nosso crescimento, a nossa transformação, a nossa preparação para a missão que Deus tem para nós. Então essa foi a nossa mensagem, a nossa reflexão semana passada. Hoje eu quero ler com você a Êxodo capítulo 2, os versos de 1 a 10, que dizem assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juntos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa nessa noite falar com cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem, seja agora ao vivo, seja no futuro através do vídeo, mas que a Tua palavra jamais volte vazia, Senhor. Ela possa plantar sementes no nosso coração, que ela possa fazer brotar sementes que já foram plantadas, que ela possa fazer a obra do Senhor na nossa vida. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Êxodo, o que nós vemos acontecendo agora é que, sem ninguém saber, oculto aos olhos dos hebreus, Deus estava agindo no meio desse quadro sombrio, desse sofrimento todo, e Deus estava cuidando de maneira muito específica para que uma criança nascesse, pois essa criança no futuro mudaria a história. A escravidão e a opressão por 400 anos não eram surpresas para Deus.
E diante desse quadro tenebroso, Deus havia feito uma promessa, que o Egito seria castigado, que a nação opressora seria julgada e que o povo de Deus sairia de lá, seria liberto. O tema de Êxodo é libertação. E não se pode ter libertação sem um libertador. É aí que Moisés entra na história. Deixa eu falar um pouquinho sobre o nascimento do libertador. O último verso do capítulo 1 termina com a ordem do faraó para afogar os recém-nascidos meninos. Os primeiros 2 versos do capítulo seguinte fala que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Moisés é o filho caçula de Arão e Joquebede, pois mais à frente nós vamos ficar sabendo que ele tinha mais 2 irmãos. Miriam, a irmã mais velha, e Arão, 3 anos mais velhos que Moisés. Nesse primeiro momento da história, o nome de nenhum deles é citado porque a ênfase está sobre as circunstâncias do nascimento de Moisés. Mas a partir do capítulo 6, se eu não me engano, já começam a aparecer o nome dos pais de Moisés e os nomes dos seus irmãos. Joquebede fica grávida numa época em que os bebês hebreus estavam sendo mortos, para que o povo hebreu não aumentasse nas terras do Egito, não se tornasse uma ameaça por causa do seu tamanho. Se você acha que esse controle de natalidade é coisa pré-histórica, a coisa que aconteceu lá no Egito, lá no Oriente, lá numa época muito remota, eu queria lembrá-los que na China houve rigoroso controle de crescimento populacional. E em 1979 foi proibido os casais terem mais de um filho. Olha aí. Eu que nasci em 1978, se tivesse nascido na China, não teria meus outros 2 irmãos. Porque quem desobedecia à ordem do Estado, à ordem do governo, podia ser multado, podia perder o emprego ou ser alvo de aborto forçado e esterilização. Essa política só mudou em 2015, quando a China percebeu que o país estava ficando velho e hoje eles tentam incentivar os casais a terem mais de um filho, mas agora os casais que não querem mais ter um filho. O motivo por que os casais não querem mais ter filhos é que manter um filho é muito caro e atrapalha a carreira do casal. Na verdade, nós não sabemos se Arão e Joquebede decidiram ter mais um filho, ou se aconteceu sem eles planejarem. Ela talvez sem querer engravidou. E engravidou em meio à opressão do seu povo. Engravidou num período que a sua família vivia sob o jugo da escravidão. Engravidou quando a chance de um menino nascer e sobreviver era 0. Engravidou contra a ordem do faraó. Mas engravidou principalmente porque Deus quis. Porque toda vida é gerada primeiramente por Deus. Engravidou porque filho é a herança do Senhor, presente que Ele dá. Por isso que ela engravidou. Infelizmente, se os governantes não nos obrigam a parar de ter filhos, como foi recentemente na China, o mundo tem nos convencido de que filhos é um fardo, que filhos atrapalham, que filhos devem ser evitados. Numa reportagem da BBC sobre a China agora estar incentivando os casais terem filhos, a frase de uma moça que foi entrevistada me chamou a atenção. Quando ela disse assim: a nossa geração tem um tremendo fardo sobre os ombros. Nossos pais idosos, nossos filhos pequenos, nossas carreiras. Tudo isso junto pode acabar com a gente. Percebam como que filhos e idosos são considerados os fardos que a nossa geração tem que carregar. Os governos acham que os idosos estão vivendo muito tempo e que por isso recebem por muito mais anos a aposentadoria. E os idosos estão atrapalhando as finanças do Estado.
Os casais acham que a escola de qualidade é muito cara, que vestuário de criança é muito caro, que ter filhos é muito dispendioso e que filhos, além de tudo, atrapalham a carreira. Percebem como que raciocina a cultura desse mundo? É colocado no mesmo pacote, no mesmo parâmetro, os pais idosos, os filhos e a carreira. Como se fossem tudo coisas equivalentes, do mesmo nível de importância. Foi para evitar esse tipo de mentalidade que o apóstolo Paulo nos preveniu quando disse: não vos conformeis a este mundo. Não se ajustem demais à cultura desse mundo. Não siga a conduta desse mundo, porque senão você vai inverter os valores. Você vai descartar o que é importante para correr atrás e sacrificar a sua vida pelo que pode ser descartado. Você vai fazer uma bagunça. Se você se deixar influenciar pelo mundo, você vai bagunçar de tal maneira a sua mente, a sua cabeça, que você vai jogar fora as coisas importantes e você vai sacrificar a sua vida para obter coisas que não têm importância. É irônico porque, a contragosto do faraó, um bebê nasce e ele é protegido pela própria filha do faraó. E quando esse menino já estiver idoso, ele será um instrumento que Deus vai usar para punir o Egito, para punir o faraó e libertar o seu povo da opressão. Olha como que Deus faz as coisas, muitas vezes usando da ironia. Porque para Deus, bebês e idosos são importantes. O mundo pode descartá-los. O mundo pode vê-los como um fardo. O mundo pode achar que bebês e idosos são um empecilho. Mas Deus os vê como instrumentos de transformação do mundo. Os faraós podem proibir a gravidez ou mandar matar os recém-nascidos. O mundo pode convencer os casais de que ter filhos impede a realização de sonhos materiais. Em nome de uma carreira de sucesso, mulheres podem abortar os seus filhos. Mas Deus vai continuar salvando bebês e usando idosos para realizar os seus planos de libertação. Porque Deus escolheu as coisas insignificantes para o mundo, crianças e idosos muitas vezes. Deus escolheu as coisas desprezadas, os cristãos. Deus escolheu as coisas que nada são, os pobres, os ignorantes, para reduzir a nada as que são os governadores, os intelectuais, os artistas, para que ninguém se vanglorie diante dele. É isso que o apóstolo Paulo compartilha para a gente em 1 Coríntios. Deus usa crianças e idosos. Deus usa pobres e ignorantes para mostrar que o Senhor não precisa de pessoas capazes para mudar o mundo. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Preste atenção nisso. Deus não precisa de pessoas capazes para mudar o mundo. Ele só precisa de pessoas disponíveis. Pode ser um bebê, pode ser um idoso, pode ser um pobre, pode ser um ignorante, pode ser qualquer um. Em segundo lugar, eu queria, aqui junto com vocês nesse texto, redefinir o que é fé. Porque olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 2. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés, vendo que esse bebê que nasceu era bonito, escondeu ele por 3 meses. O autor dos Hebreus nos dá mais detalhes sobre a atitude de Joquebede e do seu marido Anrão. Porque Hebreus 11, 23, se reportando a esse evento histórico, diz assim, pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Desde o nascimento, Moisés foi considerado uma pessoa especial e ficou claro muito cedo, pelo menos para os seus pais, que Deus tinha um propósito especial para ele. E crendo nisso, os pais dele contrariaram a ordem do faraó
e protegeram a vida do seu filho. Não deve ter sido nada fácil, uma vez que todos os egípcios haviam se tornado espiões do rei à procura de bebês para serem afogados no rio Nilo. Eu queria destacar aqui a fé dos pais de Moisés, porque nos nossos dias a fé é um conceito que foi desvirtuado, que foi tirado do seu contexto bíblico. Nós chamamos pessoas de fé aqueles que profetizam bênçãos no futuro, aqueles que acreditam em milagres, que creem em coisas impossíveis, que não se abatem diante de adversidades. São esse tipo de pessoas que nós falamos, aquela pessoa é uma pessoa de fé. Mas com esse casal aqui, a fé deles é destacada e eles fazem parte da galeria de heróis da fé de Hebreus 11, porque eles se recusaram a obedecer o decreto do rei e entregar o seu filho para ser morto. E ao fazer isso, eles estavam arriscando a sua própria vida, como também a vida dos seus outros 2 filhos. Eles estavam arriscando a vida de toda a família. Em outras palavras, a fé deles foi demonstrada na atitude de fazer o correto, ainda que eles estivessem sujeitos a consequências. Na semana passada, nós vimos como 2 parteiras também se recusaram a obedecer o faraó e matar os recém-nascidos. Elas também estavam se arriscando a desobedecerem, mas estavam, acima de tudo, demonstrando fé, demonstrando temor a Deus. Por isso, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que fé não é algo místico. Fé não é pensamento positivo. A pessoa fala assim, eu acredito que isso vai acontecer. Fé não é esperar uma manifestação estrondosa de Deus. Eu queria dizer para vocês que fé é fazer a coisa certa quando se exige uma ação. Fé é se posicionar do lado de Deus em oposição aos faraós desse mundo. Fé é estender as mãos àqueles que são mais fracos, é proteger aqueles que não sabem se proteger, é cuidar daqueles que precisam de cuidado. Isso é fé. Tiago, no seu livro, diz assim sobre fé. Tiago, capítulo 2, os versos 14 a 16. Ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta isso? Por isso, fé não tem a ver com acreditar em grandes obras. Fé tem a ver com estar disposto a realizar pequenas obras, como vestir e alimentar o irmão necessitado. Na galeria da fé, quando a gente lê lá Hebreus capítulo 11, nós sabemos que, por exemplo, pela fé, Abel ofereceu. Você vai saber se lembrar lá que ele ofereceu um sacrifício melhor do que seu irmão Caim. Então, pela fé, Abel ofereceu. Nós sabemos que pela fé Noé construiu, que pela fé Abraão obedeceu, que pela fé Raabe acolheu os espias. Ou seja, fé tem a ver com aquilo que fazemos, ou melhor, com as coisas certas que fazemos. Veja mais um exemplo dessa fé no versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Quando não dava mais para esconder o bebê, porque à medida que os pulmões de Moisés se desenvolvia, mais difícil era ocultá-lo. Então chegou a hora de medidas drásticas. Se Moisés fosse descoberto, ele seria entregue para o faraó para ser morto. Então Joquebede faz um plano, ela e seu esposo. Ela prepara um cesto para acomodar o seu filho, ela vai até o rio Nilo e deixa esse cesto na margem do rio, preso entre os juncos. Ela não coloca o seu filho no rio, meio que abandonando, para que ele seguisse a
correnteza e morresse afogado longe das vistas delas. Não. Ela não teria protegido seu filho durante 3 meses para depois disso sacrificá-lo, para depois disso entregá-lo à morte. O que ela faz é elaborar um plano de como salvar o seu filho. E ela está executando esse plano, confiando que Deus vai abençoar. Que aquilo que ela colocou no coração a fazer é a coisa certa e por isso Deus vai abençoá-la. Os versos 4 e 5 dizem assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. É bem provável que a filha do faraó fazia algum tipo de ritual no rio Nilo. Uma regularidade que nós desconhecemos, que o texto não menciona, mas talvez uma vez por semana, uma vez por mês, ela ia até o rio se banhar para fazer algum tipo de ritual. Então Joquebede, sabendo dessas visitas regulares da princesa àquele lugar, ela ensaia esse plano com a sua filha mais velha. E quando a princesa vê o cesto com o bebê chorando, o seu instinto materno fala mais alto e ela tem pena. E nesse momento aparece Miriam, conforme foi planejado e ensaiado, dizendo para a princesa: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Olha que coisa incrível acontece aqui. Joquebede não apenas salvou o seu filho da morte, não apenas obteve permissão para criá-lo, né? A princesa não sabe que ela é a mãe de Moisés, então ela obtém permissão para criá-lo, como ela também recebeu para isso. Ela ia ser remunerada para criar o seu próprio filho durante um período. Enquanto o seu povo trabalha pesado como escravo, sem receber nada, essa mulher cuida do seu próprio filho, recebendo para isso. Olha que coisa tremenda, magnífica as coisas que Deus faz. Mas por que isso aconteceu? Joquebede ficou sentada, orando, confiando que Deus iria fazer alguma coisa? Nada disso. Absolutamente nada disso. Primeiro ela pensou, depois ela planejou, depois ela treinou e depois ela executou seus planos. Então ela confiou que Deus iria agir aonde não dependia mais dela. Ela podia fazer o bebê chegar até a filha do faraó, até as mãos da princesa, mas ela não podia fazer a princesa se afeiçoar do menino. Ela não podia fazer a princesa escolhê-la para amamentar o menino. Essas eram obras de Deus. Meus irmãos, percebem como que o conceito de fé está distorcido no meio cristão? Nós precisamos confiar em Deus com relação às nossas finanças, mas isso não significa que nós vamos gastar à toa. Nós devemos confiar em Deus que nos proteja em nossa viagem, mas não é prudente andar acima do limite de velocidade. Nós vamos confiar que Deus vai proteger a nossa casa, mas nós não vamos sair e deixar tudo aberto. Nós vamos confiar que os anjos do Senhor estão acampados ao redor ao redor dos que o temem, mas nós não vamos sair para o meio de um monte de pessoas sem usar máscara e sem cuidar de limpar as mãos com álcool em gel. Joquebede fez tudo o que estava dentro das suas possibilidades e depois confiou em Deus para fazer aquilo que ela não podia fazer sozinha. Deus usou as lágrimas de um bebê para comover o coração de uma princesa poderosa. Deus usou as palavras de Miriam a fim de providenciar para que o bebê fosse criado por sua mãe e ainda recebesse por isso. Portanto, eu queria caminhar aqui para o final dessa mensagem, colocando algumas coisas para a gente refletir. A primeira, eu queria dar uma palavra aos casais.
eu queria dizer para vocês, não veja filhos como um peso, como um estorvo, como um empecilho para sua carreira ou planos. Filhos são presentes de Deus para nós. Presentes de Deus. São herança de Deus. Você não imagina como Deus nos transforma através dos nossos filhos. Como que nós vamos aprendendo a deixar o orgulho de lado. Como nós vamos aprendendo a tirar os olhos de nós mesmos, das nossas necessidades, para começar a olhar para o outro, para as necessidades do outro. Você pode não concordar comigo, mas eu diria que quanto mais filhos, melhor. Quanto mais filhos, melhor. Por isso, você que é casal, você que ainda não tem filhos, ou você que teve um e está em dúvida se ainda deve ter mais, eu queria dizer que essa questão de ter filhos ou não ter é uma questão entre você e Deus, entre você e seu esposo, entre você e a sua esposa. O que você não pode fazer é deixar o mundo decidir isso para você. Por isso, rejeite a filosofia do mundo que ter filhos é caro, que ter filhos é difícil. Não deixe que a cultura molde você, deixe que a Bíblia molde você. Filhos se tornam caros quando você quer mimá-los com celular, com tênis de marca, com roupa de grife. Eles não são caros. Nós o fazemos caros. Nós fazemos que os filhos se tornem caros. Eles não são caros. Então essa é uma palavra que eu queria deixar aos casais nessa noite. Não deixe a cultura, não deixe o mundo moldar a sua percepção dos filhos. Deixe a Bíblia. E a Bíblia é muito claro. Filhos são presentes de Deus, são herança de Deus. São bênçãos que Deus dá para nós. É isso que a Bíblia diz. Ela não atrapalha a carreira, os filhos não atrapalham a carreira, não atrapalham os nossos sonhos, não atrapalham a nossa vida. O que eles fazem é fazer a gente rever muitas coisas que a gente pensava, muitas coisas que a gente desejava, e rever para melhor, e rever para coisas mais importantes. Então, casais, prestem atenção nisso. Uma segunda palavra que eu quero trazer nessa noite é aos filhos, tá? Porque não foi por acidente que você, filho, nasceu nesta era específica, nessa conjuntura da história, em determinado país, nesse mundo, em determinada família. Não foi acidente. Não foi. Talvez você não tenha sido desejado ou planejado pelos seus pais. Talvez você tenha sido criado em meio às dificuldades financeiras. Talvez a sua infância foi de sofrimento, de mágoas, de insegurança, desde os seus primeiros dias. Eu quero que você saiba que você não é um acidente. Você foi planejado por Deus. E Ele quer te usar para deixar uma marca nesse mundo. Seus pais talvez não quisessem o seu nascimento, mas Deus quis o seu nascimento. Por isso você veio nesse mundo. Meus irmãos, eu fiz uma breve pesquisa na internet sobre alguns bebês que foram salvos da morte, como Moisés. Eu queria rapidamente passar alguns, são todos conhecidos dos irmãos. Eu queria apenas destacar algumas coisas que eles falaram, que alguém falou a respeito deles. Vou começar com esses que você conhece, o Chaves. Ele disse assim: quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. O médico lhe disse: terás que abortar. E ela respondeu: abortar? Eu? Jamais. Ou seja, defendeu a vida, a minha vida, e graças a ela estou aqui. Então, esse personagem, o Chaves, dando graças a Deus, porque a mãe dele, quando ficou grávida, não decidiu abortar conforme tinha sido recomendada pelo médico. Um outro personagem, salvo da morte, Thiago Silva, né? Jogador de seleção brasileira, premiadíssimo. A mãe disse: eu cheguei a chorar no colo do meu pai dizendo: pai, eu não quero fazer o aborto, mas eu também não tenho condições de criar mais um filho. O pai dela conseguiu convencê-la a ter o filho.
ela, diante das circunstâncias, falou, eu não tenho condições de criar. Eu não queria ter mais um filho. Esse filho não foi planejado. Mas o pai disse, ok, as coisas vão se ajeitar, você vai dar conta. Onde come 1, 2, 3, 5, come mais um. E ela então decidiu continuar com o filho e gerou esse belíssimo rapaz, já fez história, seus pouco mais do que 30 anos de vida. Um outro exemplo de gente que foi salva da morte como Moisés. Andrea Bocelli, né? Cantor de música clássica, cantor lírico. Agora, recentemente, ele fez até uma live, né? Um lugar importante lá da Europa, nesses dias de pandemia. Ele disse assim, os médicos aconselharam minha mãe a abortar porque o seu filho nasceria com graves patologias. Inclusive, ele é cego por causa desses problemas desde a gravidez. E se eu tornei pública esta vivência privada, foi para oferecer minha pequena contribuição para dar um apoio psicológico e um pouco de esperança a todas aquelas mulheres que, por milhares de motivos, não se sentem com força para defender a vida que carregam em seu útero. Então, essa mãe tinha sido aconselhada a abortar porque daria à luz um filho deficiente, filho com problemas gravíssimos. Ela não aceitou o conselho dos médicos, teve o filho, e esse filho se tornou um cantor dos mais famosos do mundo, apesar da sua deficiência. Mais um exemplo. Steve Jobs, né? Criou o iPhone, o Mac e tantas outras coisas importantes. A mãe dele ficou grávida sem planejar, não tendo condições de criá-lo, ela o entregou a uma outra família. Steve Jobs disse, eu queria me encontrar com ela em grande parte, para ver se ela estava bem e para agradecer a ela, pois me alegro que não terminei abortado. Então essa mãe não conseguiria, pensou, eu não consigo criar, mas eu não vou abortar, eu vou gerar esse filho e eu vou entregá-lo para adoção. E aqui estava Steve Jobs dizendo, eu sou agradecido a ela. E a outra opção seria abortar, ela não o fez, ela me entregou para adoção, eu me dei bem, eu fui bem recebido, eu fui amado, eu pude estudar e eu pude me tornar um dos principais líderes aí do século XXI. Último exemplo que eu vou dar. Cristiano Ronaldo. A mãe dele procurou um médico para realizar o aborto do quarto filho. Ele seria o quarto filho. O médico, porém, se recusou a realizar o procedimento. E ainda disse que o filho dela seria um jogador de futebol, traria muita alegria à família. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos de filhos que foram salvos da morte. Talvez você seja uma dessas também. Deus também te salvou para um propósito. Em terceiro lugar, encerra minha palavra, eu queria dar uma palavra aos cristãos. Eu queria dizer para você mostrar a sua fé em Deus, vivendo com sabedoria, planejando e trabalhando muito, sabendo que Deus não vai fazer o que você pode fazer. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Por isso, demonstre sua fé defendendo as causas dos mais frágeis. Nós cristãos somos chamados a defender as causas dos mais frágeis. Por exemplo, os bebês não têm voz. E nós cristãos sejamos a voz deles contra o aborto. Os pobres não têm voz. Que nós possamos erguer nossa voz em favor deles. Os deficientes não têm voz. Que nós possamos emprestar nossa voz a eles. Os idosos não têm voz. Que eles possam ter a nossa voz em apoio a eles. Esse é um desafio para nós cristãos. Ser voz para aqueles que não têm voz. Ser voz para bater de frente aos faraós desse mundo que tentam matar as crianças, que tentam oprimir os pobres, que tentam ridicularizar os cristãos, que tentam fazer isso e aquilo
contrário à vontade de Deus. Eu encerro dizendo que eu acho muito interessante como as coisas funcionam no reino de Deus. Sempre que Deus deseja realizar a sua obra poderosa, sempre que esse é o plano do Senhor, realizar a sua obra poderosa, com frequência ele começa enviando um bebê. É interessante como que isso acontece. O nascimento do libertador Moisés, que seria usado para livrar o povo de Deus da opressão egípcia, vai encontrar o seu paralelo num outro bebê que nasceria em Belém para livrar o seu povo das trevas. E assim como Moisés entra na história num período crítico de muita opressão do seu povo, Jesus também entra na história, conforme o apóstolo Paulo diz aos Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, para resgatar aqueles que haviam se perdido. E o paralelo não termina por aqui. Quando não era mais possível esconder Moisés, ele foi colocado num cesto que foi deixado na margem do rio. Jesus, ao nascer, foi colocado num outro cesto, uma manjedoura. Moisés talvez tenha sido a única criança que sobreviveu naquele período em que o faraó ordenava a matança dos bebês nascidos homens. Igualmente, Jesus foi poderosamente protegido, enquanto muitas crianças morriam pela fúria do rei Herodes. Moisés foi adotado pela filha do faraó, embora sempre soubesse quem eram seus verdadeiros pais. Da mesma forma, Jesus foi adotado por José e Maria, mas sempre soube quem era seu verdadeiro pai. Moisés foi o homem que mudou a história do povo hebreu. Jesus foi o homem que mudou a história da humanidade. Moisés libertou os hebreus da opressão egípcia. Jesus nos libertou da opressão do pecado. Moisés conduziu seu povo para a terra prometida. E Jesus está conduzindo o seu povo para o céu. Meus irmãos, que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa aprender com esses exemplos, o exemplo do nascimento dessa criança, do nascimento de Moisés, do nascimento, que a gente possa sempre procurar fazer a coisa certa, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que está nas nossas mãos fazer. A gente jamais venha se eximir das nossas responsabilidades. Faça a nossa parte, creia que Deus vai fazer a dele. Amém? O Senhor possa nos abençoar